Bem-vindo a todos. Hoje vamos para mais uma edição, né, do nosso projeto do Núcleo de Memória da Flor da Montanha. E hoje, especialmente, traremos aqui a nossa convidada especial, né, maravilhosa, a Elsa Costa. Né? Ela é empresária, produtora artística e de evento, professora e coordenadora do Departamento de Produção do IATEC, atuou com diversos artistas e músicos, produtora musical, atriz, apresentadora de diversos programas de rádio e TV no Rio de Janeiro. Fez parte, inclusive, do início do Circo Voador, né? Trabalha com massagem, alinhamento energético, fogo sagrado, autodidata no estudo dos elementos e chakras de xamanismo, e a nossa maravilhosa Elsa, que encontramos todos e sempre nos nossos trabalhos de Umbanda, mas que também tem uma passagem, né, fardada da doutrina do Santo Daime também, e hoje é a nossa convidada especial. Boa tarde, Elsa, tudo bom? Nossa, que alegria, que alegria. Muito obrigada, é uma honra enorme estar aqui falando da minha mãe de santo, da minha comadre, da minha amiga, né? E realmente um divisor de águas na minha vida. Boa tarde. Que bom, Elsa. Então, Elsa, eu gostaria primeiramente aqui de que você colocasse um pouquinho dessa história, né, de como que foi sua aproximação, né, com a Baixinha, desde quando, como é que foi essa relação, uma relação de amiga, de filha, né, de tudo, de comadre. né, de comadre. Eu gostaria que você contasse um pouquinho essa história, quando começou e, né, ao longo desses anos que você teve ao seu lado. Então, para contar isso, eu tenho que ir um pouquinho atrás, né? Então, dizer que eu sou portuguesa, eu nasci numa aldeia chamada Vila Cova de Vila Real, em Trás-os-Montes, Portugal, uma aldeia bem pequenininha. Eu acho que, na época, não chegava a ter nem 500 pessoas, hoje acho que tem 180, enfim. Isso em 1959. Na sequência, nós viemos para o Brasil, meu pai já estava aqui, minhas irmãs tinham vindo um pouco antes, e eu, então, vim para o Brasil em 1960. Eu cheguei aqui, eu tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Bom, a gente acabou, por circunstância da vida, indo morar em Nova Iguaçu. E eu estudei em colégio de freira, né? A minha família toda era envolvida com a Igreja Católica, minha mãe e meu pai eram analfabetos, e a minha mãe cantava na igreja, né? Na igrejinha onde eu fui batizada, que anos depois eu fui conhecer. Né? E aqui no Brasil, em Nova Iguaçu, eu estudava em colégio de freira. Aos 12 anos, a minha mãe ela tinha algumas coisas, assim, algumas coisas passavam pela gente que agora eu não vou contar porque já eram sinais da espiritualidade, né? Meu avô, por parte de mãe, ele morreu e depois a gente começou a entender, né, com a convivência com a espiritualidade, com esse estudo, que ele, na verdade, tinha sido obsediado, e a minha avó, por parte de pai, era uma rezadeira e parteira na nossa aldeia. Então, eu já tenho, dos dois lados, a coisa da espiritualidade já muito grande. Bom, um dado momento, a minha mãe estava passando por algumas situações e descobriu que tinha um vizinho na nossa rua que trabalhava com um preto velho, pai Benedito. E um dia ela estava lá se consultando, e enquanto ela falava com o preto velho, eu estava brincando nos jardins e vi uma roseira com umas balinhas. Aí cheguei perto daquilo. No que eu cheguei perto da roseira ali, eu virei com a primeira entidade que eu trabalhei, que eu recebi na vida, que foi a Rosinha do Jardim de Iemanjá. Isso aos 12 anos. Nossa. E ali já estavam acontecendo coisas e manifestações, então.
Eu incorporava o tempo todo e paguei muito mico, né, em escola, incorporando, de acordar no banheiro com um monte de gente, enfim, várias situações. Então, quem me acompanhou nessa época foi o pai Benedito, e esse médium trabalhava numa casa que era umbanda com candomblé, que, na verdade, é o molocô, né? Eu não conhecia nada, minha mãe não conhecia nada, nós não tínhamos essa convivência, nossa relação toda sempre foi com a Igreja Católica, com o cristianismo. E aí, por conta disso, a minha mãe, já tendo passado o que passou com o pai, ela teve uma outra atitude, né? Em outro momento, assim, meu irmão e minha irmã frequentavam lugares escondidos da minha mãe. Meu irmão frequentava um centro de umbanda e a minha irmã um centro kardecista muito conhecido, que é o Caminheiro da Verdade. E cada um deles ouviu das entidades onde frequentavam que tinha uma irmã que era médium de berço e que tinham que tomar cuidado. Tinha que ser acompanhada. Então, teve um período que eu não podia sair da escola sozinha, eu tinha que andar sempre com alguém, porque havia a preocupação de que sumissem comigo. Eu tinha muita criança, eu tinha muito herê na minha cabeça, segundo diziam. Bom, eu fui, então, com 14 anos, trabalhar nesse lugar, porque tinha que ter 14 anos, tinha que esperar aquele tempo. E como eu faço aniversário em março, e esse terreiro fechava para a quaresma, eu esperaram que eu fizesse os 14 anos, dia 6 de março, abriu quaresma, eu entrei para o terreiro. Nesse terreiro, eu comecei a trabalhar, praticamente com todas as entidades que eu trabalho até hoje. Isso, 14 anos de idade. Então, assim, lá eu fiquei, mas eu sempre tive uma coisa comigo que era muito forte, e é até hoje, que o que me guia é a luz da verdade. A luz da verdade e do amor. E um pedido que eu sempre fiz a Deus, que a minha vida fosse útil. E são valores que eu digo que até hoje eles fazem parte da minha matéria-prima, assim, do meu DNA. E aí aquilo começou a acontecer, nós já tínhamos muito conhecimento com muita gente, digamos que da zona sul do Rio de Janeiro, e eles passaram a frequentar a casa, e acho que subiu um pouco a cabeça, né? Bom, eu acabei me afastando, fui trabalhar em outros terreiros, trabalhei num terreiro, na verdade, um centro kardecista, que foi muito importante para mim, que era guiado pelo Padre Cruz e pela irmã Cecília, espíritos, né, de luz que guiavam a casa, e onde eu tive um ensinamento muito, muito, muito importante na minha estrutura. Nós trabalhávamos com os caboclos que davam o passe, e depois tinha a hora da mesa, onde se fazia o transporte. E ali fiquei durante um bom tempo, eu já estava aí já com 20 anos, casada, e meu marido também, na época, também frequentava, e em um dado momento a gente teve um desentendimento com a casa e achou por bem de se afastar, nós dois nos afastamos naquele momento. E passou um tempo em que eu não encontrava nada que eu realmente me encaixasse. A vida também foi tomando um outro rumo. Nesse momento, eu estava trabalhando como atriz, aí foi quando aconteceu o Circo Voador, e eu trabalhando com produção, e, enfim, a vida foi tomando outros rumos, e eu fui também para Portugal, fui conhecer a minha terra, isso em 1985, eu perdi a minha mãe, e na sequência eu fui conhecer, eu já tinha programado isso, e eu fui conhecer a minha terra, que foi um encontro também muito importante para mim. Então, eu fiquei um ano na Europa, morando por ali. E aí, quando eu fiz programa de rádio em Portugal, me envolvi com a música portuguesa, e aí, resumidamente, um dia eu estava com uma pessoa que estava fazendo uma produção de um artista português aqui. E essa pessoa, ela me pediu ajuda para produzir também. Enfim, ela estava frequentando o Santo Daime. O nome dela é Glória Vilhena, e ela estava frequentando a igreja ali no Céu do Mar, em São Conrado. E aí ela me falava disso e tal. Eu falava assim, gente, mas para que tomar um negócio? Porque eu já vinha de uma espiritualidade, de um exercício
da espiritualidade, de atendimento. Teve um período que eu trabalhei num centro antes desse centro kardecista, que era um centro de uma preta velha, a Vó Maria Conga, e foi muito importante para o meu desenvolvimento também. E aí eu fui com ela nessa tal do Daime, vamos aí. Eu falava para ela, menina, mas por que você tem que tomar alguma coisa? Quer alguma coisa? Pô, use fuma alguma coisa, de repente é mais interessante. E aí fui lá, mas não quis, era uma oração. E eu fui e sentei na cadeira, porque eu não estava com uma roupa assim muito clara, enfim. E aí eu sentei naquele banco na mesa, e naquele momento eu vi meu corpo sentado, sem tomar nada, absolutamente, eu vi meu corpo sentado. Eu fiquei do alto, vi meu corpo sentado, eu falei, epa, isso aqui tem um borogodó, aqui tem um negócio. Ok, passou, eu voltei, também para uma outra oração. Também não tomei Daime. E eu me lembro que ela morava no Leblon, nós descemos São Conrado, não tinha ainda a ciclovia, e eu sentei perto da casa dela, como é que chama aquilo? Na calçada, e eu vomitava água o tempo todo. Eu botava água para fora, aos montes, assim. Sem ter tomado Daime. Sem ter tomado Daime. Engraçado, só uma brechinha aí, que é essa sua primeira experiência de você ter visto o seu corpo sentado. A primeira vez que eu tomei Daime na casa do caboclo. Só que eu tomei Daime, e era uma concentração. E justamente eu tive essa mesma sensação. Eu vi o meu corpo sentado, e eu não estava nele. Eu simplesmente via meu corpo lá embaixo, sentado. E daí uma senhora me chamando para eu seguir com ela para conhecer, né, algumas coisas. E eu fui. E daí eu fiz a minha viagem espiritual. Mas eu vou te falar, Cléris, que eu nem sou muito daquelas pessoas, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu tive que acreditar com a minha intuição, com o ouvir, eu tive que exercitar isso. Eu não vi muito. Acho que até teve uma vez que eu comecei a ver, mas eu fugi disso. Assim, eu fechei esse canal. Eu não deixei ele se desenvolver. Eu não sei se eu daria conta de ver tudo, não. Tá bom já tá legal. Enfim, então eu voltei então para um trabalho. Não me lembro mais exatamente que data, mas isso era ali no início, tá? Porque eu me lembro que isso era janeiro ou fevereiro, as primeiras vezes que eu fui, e logo na sequência eu fui para um trabalho. Isso era 88. Não tinha banheiro, não tinha nada, assim, era um tipo buraco, sabe? Uhum. E aí eu tomei Daime, teve uma hora que eu comecei a passar mal, mas um mal, assim. E quem me deu apoio foi a Lúcia Arruda, e que me levou para uma casinha, um buraco, um negócio improvisado, na subida da casa do Paulo Roberto. E ela me segurando assim, gente, saía coisa para tudo quanto é lado, sabe? Assim, não tinha mais lugar para sair nada. Tudo, saía tudo. Aí eu falava para a Lúcia assim, meu Deus do céu, não é possível isso aqui. Eu vou morrer, pelo amor de Deus, tal, parará, pronto. Voltei para o salão. Quando eu voltei para o salão, eu olhei, tinha aquelas frestas no chão do assoalho, né? E era assim, uma luz, um grande acontecendo ali, e eu vi tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha vivenciado na espiritualidade, no exercício da mediunidade, eu vi ali, eu vi aquilo que, a princípio, meio que ficava um pouco no nível da teoria, sabe? Eu vi na prática, eu vi aquela luz toda. Acho que se eu não tivesse visto aquilo, eu nunca mais voltaria àquele lugar. Mas foi muito definitivo. Eu vi a força de Deus. Eu vi mesmo, senti, eu ouvi, eu percebi todo o meu ser, toda a minha alma, a força de Deus. E aí eu passei, então, a frequentar. Ali era o berço dessa história. Em abril, eu engravido do Gabriel. E eu acho que foi bem definitivo, bem decisivo o fato de estar ali naquele momento.
E aí, como é que é o meu encontro com a baixinha? Bom, naquele momento, as pessoas davam daime para você, tipo assim, quero ver se você vai dar Copão. conta, Copão. parará, tinha esse movimento, estava todo mundo começando Sim. também. E assim, o fato é que eu não era nunca uma pessoa para tomar aquela quantidade de daime. E aí, algumas almas muito generosas, entendendo da minha mediunidade, quer dizer, percebendo que ela existia, falaram: você tem que conhecer a baixinha, você precisa conhecer a baixinha. Não, vai lá, procura a baixinha, tá? E eu fui, então, eu me lembro que eu fui na casa dela, ela morava em Laranjeiras, ali na General... Não, desculpa, General Glicério, não, esqueci, perdi o nome, tá? Mas a gente, onde era o terreiro mesmo, onde ela fazia o atendimento dela terapêutico, e depois se transformava, a sala se transformava no lugar onde a gente atendia. Com trabalho. E aí a gente foi para cima, tinha um lugar onde ela botava roupa para secar. Até hoje eu tenho essa imagem dela estar colocando roupa para secar e depois a gente sentar no sol assim e conversar. E aí eu contei para ela toda essa trajetória e como é que estava acontecendo comigo. Eu cheguei a ter 47 quilos, assim. Eu fiquei muito, muito, muito magra e tinha gente que, inclusive, né, era ligada a esse meio artístico que eu trabalhava e falava assim, cara, você e a Lucélia estão esquálidas para, né, observar que aquilo não fazia bem, que aquilo estava definhando a gente, enfim. E aí ela virou para mim e falou uma coisa que me libertou. Ela falou: minha filha, o daime é o daime, cada um tem a sua dose. Você é médium, você tem uma parabólica. Então, você tem que tomar aquilo que você dá conta, aquilo que você é Exatamente. capaz, não é de controlar, mas que você é capaz. O remédio se dá de acordo, a dosagem é dada para cada um. O médico, você vai ao médico, o médico aplica a dosagem de acordo com todas as suas características, o teu peso e tal. Então, o Daime é igual. O Daime tem. Você tem que definir, você é responsável por você. Você é responsável por você. Então, você é que decide se você vai, o que e quando. Então, isso, para mim, foi libertador. Bom, eu não me lembro agora se foi antes ou foi depois que eu fui numa gira no Horto. As giras eram no Horto. E aí, eu cheguei, né, lá e tal, quem me recebeu foi o caboclo, acho, 7 flechas, do Zé Rosa. E ele que me deu o passe e tal, e ele virou e falou assim: você precisa encontrar a sua família. Você Nossa. precisa encontrar a sua família, a sua tribo. E aí, corta, eu vou até. Já estava construída a cabana do seu Tupinambá, ali no Santiago, né? Que era ali. Cabana Lua Branca, que é a casa Cabana do do Branco. caboclo. E aí Também casa do caboclo. a gente subia. Quando eu subi, que tinha um cruzeiro desse lado esquerdo, e tinha que eu olhei para aquilo, me veio uma coisa que foi, como é que era? Voltei, aqui é meu lugar, minha emoção é grande, a saudade ainda é maior. Eu voltei para ficar, eu voltei. Cara, foi assim, eu não sei por que tudo comigo termina em samba. A primeira coisa que eu recebi no Daime, lá na verdade, eu ainda estava no. Acho que nem sei se eu já tinha fardado lá no Céu do Mar, mas eu me lembro que eu, nessa época, morava no Arpoador, eu desci São Conrado, quando eu cheguei, estava chegando em casa, eu recebi primeira coisa que abre o meu inário, que é: obrigado, vida querida, por me obrigar a reconhecer que nada nesse mundo é eterno, eu só vim a aprender. E depois eu fui descobrir um trabalho com a Baixinha, o Passarinho, o Caetano e o Marcelo Madeira, um trabalho que a gente estava fazendo de desobsessão, que foi o início, o princípio dos princípios da girinha, e a gente estava fazendo um trabalho de desobsessão,
muito sério com uma irmã nossa, e o seu Zé cantou esse ponto, eu entendi que era ele, era dele, foi ele que trouxe esse ponto na linha do Daime. Enfim, então eu cheguei ali e ali eu fiquei, né? Cada vez mais dedicada, trabalhando, me coloquei a pataca logo na sequência, e, obviamente, que como eu já trabalhava com essas entidades há um tempo, eu já cheguei, digamos que, trabalhando, né? Eu já cheguei como médium de terreiro, digamos assim, né? Já trabalhando, já atendendo, quer dizer, já dando passe e tudo mais. Então, a gente tinha as segundas-feiras, era o nosso trabalho em Laranjeiras, que era um trabalho de mesa, enfim, o trabalho de passe que a gente faz até hoje, agora às terças na Glória, e as giras que a gente fazia ou em Lumiar ou no Horto. A gente mudou de lugar, tinha uma galera muito incrível nessa época, assim, realmente aquele momento foi um momento muito mágico, né? A gente tinha o José Amâncio, tinha o Tunico, Dona Alice, o Biel, o Richard, o Mário do Rosário, a Ana, que agora está nos Estados Unidos, Ana era Maria. Ana Maria, seu caçador, era um grande braço. Eu e a Ana, a gente era tão ligada, que a gente tem dois momentos muito fortes. Um, quando meu filho nasceu, o Matheus, ela estava do meu lado, a gente tomou Daime, foi para o hospital, e o outro, quando meu sobrinho partiu, que ela me ajudou também nessa condução. Que legal. E aí é isso, o que mais? E aí, me diga uma coisa, durante esse tempo que você passou a frequentar, então, lá, né, vamos dizer, já as giras para a Flor da Montanha, você teve uma participação muito grande, assim, com relação também na questão não só da Umbanda, mas o Candomblé. Eu gostaria de contar um pouco assim, né? Porque a Baixinha tem essa ligação, ela foi feita também no Candomblé. Se você poderia nos contar um pouco sobre essa história, assim, sobre sua visão, né? Dessa junção também aí com, com essa com essa linha, né? Na verdade, religiosa. assim, tem vários momentos, né? Assim, ao longo dessa trajetória, nossa, a gente passou por muitos momentos. Eu vi muita gente sair, muita gente se afastar, ou por motivos pessoais, ou por viagens, ou mesmo porque não estavam totalmente alinhados com as mudanças que a Baixinha foi fazendo. Ela era uma pessoa que ela se jogava, né? Assim, a Baixinha é minha comadre, quando eu fiquei grávida do Matheus, eu tenho assim uma passagem muito forte com ela, porque ela estava me fazendo, estava difícil para mim, né? Eu já tinha um filho, e aquele era mais um que eu ia provavelmente sem ter muito apoio, né? E eu fiquei muito tensa com essa decisão do que eu fazia, e ela e o seu Tupinambá me deram muito apoio, e é um apoio que não foi direcionado, foi me dando liberdade e dizendo, eu estou com você, seja o que quer que você faça. E, assim, eu sempre senti um amor tão grande por ela, que era uma coisa que até hoje eu não sei muito bem, não sei se precisa ter explicação, mas é uma ligação muito forte, muito forte, de vários momentos, assim. Enfim, mas quando teve quando eu estava grávida, ela me deu uma massagem e ela virou para mim e falou assim, que nome que você vai botar nesse menino? Aí eu falei, José Matheus. Ela, esse nome não é o que eu estou ouvindo aqui, não. Aí eu falei, não, ele não está falando isso aqui, não. O nome dele, ele está falando Ioharana. Eu falei, gente, de onde que tirou isso? Aí, pronto, hoje o nome do Matheus é Ioharana, ele inclusive tatuou no braço Ioharana por causa dela, e ela me disse qual era o significado disso, e ela e o seu Tupinambá são os padrinhos do Matheus, né? Na Umbanda. E o Marcelo representa o padrinho nesse momento. E ele foi batizado na Igreja Católica com outros padrinhos.
Mas então tem assim, tem os momentos em que, quando a Baixinha chegou, né, e o Marcelo, que veio a aliança com o Daime, tiveram pessoas que não se adequaram muito. Então, algumas acharam que aquilo não alinhava, né? Não se sentiram alinhados com essa linha, e se afastaram. E outros simplesmente, até hoje, estão na Umbanda, mas não comungam do Daime, ou comungam muito raramente, né? Isso sempre foi uma liberdade que o seu Tupinambá sempre deixou todos muito livres para isso. Depois teve um outro momento também em que teve um pouco que ela trouxe mais forte essa questão do candomblé, né? E aí quem chega para dar uma grande força nesse momento foi o Tatá, que é um irmão querido, que ajudou muito a Baixinha nesse momento, no Roncó, cuidando das coisas, cuidando das pessoas. Então, tanto é que eu nunca ninguém tinha colocado a mão na minha cabeça. E aí o seu flecheiro ele deu assim a autorização para que eu fizesse o Bori com a Baixinha. Eu nem fiz na primeira turma, porque eu precisava disso, né, de uma ordem das entidades dos meus guias. Afinal de contas, a gente tem guia para nos guiar, né? E a gente tem que guiar neles. E eu tenho exercitado cada vez mais esse respeito por essa guiança, né? É uma relação que se estabelece dos dois lados. Tanto eles vão aprendendo a confiar mais em você, quer dizer, é uma relação, não sei se é aprendendo a confiar, mas a confiança vai crescendo cada vez mais dos dois lados. Isso é muito, muito importante para o trabalho mediúnico, né? Então, assim, aí foi quando foi feito o Roncó, lá em Gaudinópolis, né? Eu tenho muitas histórias da gente ir tomar Teria daime, que ter. ir para a igreja, às vezes ela estava meio rebelde, e aí Marcelo vai lá, convence ela. Enfim, a gente tinha muitas histórias assim. Tem histórias assim, tem uma vez que uma pessoa veio correndo atrás dela, sabe essas pessoas que vêm de não sei aonde, querendo saber como é que chega na Baixinha, e essa moça ela veio de Santa Catarina, atrás da Baixinha. E aí nessa época eu estava morando em Lumiar, e ela foi parar na minha casa, e a Baixinha não estava, ela ficou esperando. Quando a Baixinha chegou, a Baixinha estava com a casa onde é a Mãe d'Água agora. E aí a Baixinha chegou e eu levei, falei, mãe, essa moça aqui veio lhe conhecer, ela queria muito lhe conhecer. Aí contei, resumi a história, né? Aí ela andando atrás dela, ela não parou de andar, andando. Aí daqui a pouco ela olha para trás assim e fala, diz a ela para comer 1 quilo de sal, depois ela volta. Não, por quê? Eu fiquei com a cara, não sabia o que fizesse, eu estava fazendo sala para a garota até aquela hora, e aí eu falei, meu Deus. Bom, tempos depois eu descobri que 1 quilo de sal era pouco. Porque qual era o problema? Mas, enfim, é isso, né? 1 quilo de quanto tempo você leva para comer 1 quilo de sal? Nossa, mãe! Ela tinha essas coisas assim maravilhosas. Quando ela estava retada, mas, enfim, em 1999, né, eu passei por um período na minha vida profissional que eu quis largar a produção. E eu queria muito dar aos meus filhos a viver essa coisa de morar numa roça, sabe? Brincar de bola, ter uma vida livre, né? Isso era uma vontade minha. Eu e ela, a gente conversava muito. Nessa época, a gente já tinha comprado aquele terreno, que foi esse terreno onde o condomínio, né? Ali onde fica a Mãe d'Água. A gente comprou cada um pedaço ali, isso em 96, 97. Eu depois acabei vendendo para a Clarice Dona Gema. Mas aí, nesse momento, eu estava muito desgostosa de produção por uma série de coisas, não estava mais afim de trabalhar com isso, e eu tenho um guru na minha vida, que é o Ailton Krenak. Ele um dia falou para mim assim, minha filha, olha só, Elsa, se você não sair agora, você não vai sair depois, porque quando eles chegarem na adolescência, eles não vão querer sair. Então, aproveita esse momento
porque eu falei, mas Ailton, como é que eu vou fazer? Eu já quis ir embora para o Matutu, eu sou produtora, o que eu vou fazer nesse lugar? Como é que eu vou sustentar meu filho? Ele falou, ó, você é uma pessoa, você é o tipo de pessoa que onde você quer que você vá, você vai fazer uma diferença. Aqui você é mais uma. Você está no Rio de Janeiro, você é mais uma. Onde você for, você vai fazer diferença. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça e quando chegou em 99, eu fui embora com esse objetivo que a gente tinha também, eu e a Baixinha, de fomentar a Mãe d'Água como um lugar de terapias. A gente conversava muito sobre essas terapias que tinham como base os 4 elementos, né? E isso era uma coisa que a gente tinha muita vontade de fazer, de botar as pessoas na água, de trabalhar com fogo, de trabalhar com a terra. Enfim, a gente trocava muito isso. Essa era uma ideia. Tanto é que eu fui morar num chalé ali bem perto da Mãe d'Água. E aí, quando foi em 99, aliás, janeiro de 2000, nós saímos para ir para um forró que Marcelo estava fazendo ali Nação Rural. O forró era Nação Rural. Aí eu passei para buscá-la, ela estava comendo umas coisas que não devia estar comendo, sabe? Falei, mãe, que você está comendo isso? Ah, para de me encher a paciência. Quero comer esse negócio, vocês gostam de ficar mesmo. Ah, pronto. E aí nós fomos lá para Ação Rural, Marcelo estava tocando, a gente dançou muito forró. E assim, Ela embora a gente já gostava, se né? conhecesse, mas nós duas dançamos forró, Ela agarradinha. gostava. A gente dançou agarradinha. Eu falei, gente, eu não sabia que ela dançava isso tão bem. Foi maravilhoso. Mas dançamos muito, muito, muito. Aí chegou uma hora que eu já estava meio cansada, eu falei, mãe, vamos embora. Aí ela falou, não, vai ficar com meu marido, vou ficar com meu marido, vou ficar com meu marido. Eu falei, tá bom. Então eu vou me embora, Marcelo, tá aí, fico com ela e tal. Ela ficou. E aí fui para casa, estava deitada, e chega aquela Marcelo Mancha correndo, desesperado, que a baixinha tinha ido para o hospital. E aí eu saí de sandália de dedo, fui correndo para o Raul Sertã, e ela estava, então, Ana Páscoa já estava com ela, eu lembro que ela estava descalça, e a gente ia transferir ela para o São Lucas, e aí eu peguei minha sandália, dei para ela, e fiquei andando no São Lucas e tudo quanto é canto descalça, e a gente esperando aquela tenso, né, com aquele, até que chegou uma hora que não adiantava mais a gente ficar e fomos embora para casa. E depois ela foram fazer vários exames nela, e aquele hino que eu recebi, que canta nos ofertados para ela, eu me lembro que foi 2 horas da tarde, na hora que estava fazendo o exame, que iam dizer se valia a pena abrir, fazer a operação ou não. Foi nessa hora que eu recebi esse hino para ela. Eu não sou muito de receber hinos e tal, mas essa hora foi esse momento que aconteceu. Então, eu tinha ido para lá para a gente com um plano. Você lembra de um pouquinho desse trecho desse hino, Elsa? Minha mãe é tão formosa, foi ela que me ensinou que para viver nesse mundo é preciso ter amor. amor. Minha mamãe Gamo, eu peço de coração a Deus e a Virgem Mãe que lhe deem santa benção. Bom, ele é diferente, mas eu cantei corrido para É não. lindo ele, Elsa, é muito lindo esse hino. Ele foi exatamente nessa hora, nesse momento. E nesse dia, quando a gente voltou do hospital, eu e o Caetano, o passarinho, nós incorporávamos assim tudo que você puder imaginar o tempo todo. Foi assim um trabalho energético assim muito tenso, muito denso, sabe? E eu acho que a Débora e a Eliana estavam na Mãe d'Água nesse momento. E assim, foi muito forte, assim, porque não tinha ninguém que fizesse ali uma desobsessão, sabe? Fizesse o encaminhamento daqueles seres, e foi muito, muito forte. Bom, em janeiro, isso aconteceu em janeiro, quando foi em fevereiro, no Carnaval, a gente teve uma visita em Lumiar da Cleia e do Cacá, com a Helena.
e nesse momento a Helena falou para o Passarinho, né, para o Caetano, que queria muito que... Só um minutinho, Elsa. A Cleia e o Cacá, né, são Da as Barquinha. pessoas da Barquinha aqui no Rio de Janeiro que trouxeram também, né, essa união com a Barquinha, e a Elsa aqui teve uma grande participação nesse início aí né, dessa aproximação da Barquinha também com a Flor da Montanha, né, Elsa? E aí você tem muita história aí. Porque, na verdade, assim, o Cacá veio estudar aqui. E aí eles estavam fazendo as orações, né, todo cumprindo os compromissos da Barquinha, dentro de casa, num apartamento pequenininho, e ali sozinhos e tal. Então, eles vieram na nossa igreja e, nesse momento, eles estavam eu nem me lembro na casa de quem eles estavam, mas eles estavam na casa da Helena, é isso. E nós fomos, então, se não me falha o erro, no sítio que tinha o Peter e a Sônia, e nós fizemos, então, um trabalho lá, foi quando eu conheci a Barquinha, que tomei daime com eles e tal. E aquilo foi um grande encontro, e foi um trabalho, eu entendo, né, na minha humilde compreensão, assim, que foi a espiritualidade, o mestre Irineu, seu Tupinambá, o padrinho Sebastião, Frei Daniel, né, companheiro do mestre Irineu, que trouxeram esse grupo, essa linha, para nos dar um apoio, né? Para nos dar um reforço naquele momento que foi muito, muito, muito difícil para a gente. Muito difícil. Para mim foi muito, muito difícil, energeticamente, como ela ficou o tempo todo de recuperação dela, ela ter que voltar a aprender a andar, aprender a falar. Então, todo esse momento foi muito, muito, muito forte para todos nós, né? E nesse momento a gente tinha, então, ali o nosso trabalho era tentar, né, manter a nossa casa viva. Esse era, assim, o que a gente tinha no coração. Para mim, o que tinha era assim, sabe quando a sua mãe saiu e chega a visita e você vai providenciar o café e recebê-los? Era um pouco essa sensação que eu tinha, assim. Temos que segurar, né, a casa. Afinal de contas, temos que fazer o café e cuidar da casa. Continuar, né, a vida, o cotidiano, né, Elsa? Acho que Os manter também. trabalhos, manter a chama, né, acesa, até para ela mesma, porque não Manter era no o momento, astral. não foi o momento. Manter no Isso, astral. exatamente. E tem uma coisa que a gente conversou antes de começar a gravação, que é importante entender o seguinte: ok, eu vim da Umbanda, eu me fardei no Daime, mas chegou uma hora na minha vida que eu tinha que resolver o que eu ia fazer, porque eu não tinha condição de ter a profissão que eu tenho, né, trabalhando, viajando com artista, fazendo tudo que eu fazia, criando 2 filhos, né, em um momento em que eu já não tinha minha mãe, eu não tinha um pai para cuidar, não tinha o pai deles, e cumprir a agenda, né, o calendário, digamos assim, do Santo Daime e da Umbanda. Então, dado momento, virou para mim e falou assim: qual é a minha dúvida de qual é a missão que eu tenho? A minha missão é com a Umbanda. Aonde eu estou, a minha ferramenta é a Umbanda. É aqui que eu estou para servir. Então, eu tive que optar, e então, nesse momento, eu passei a me dedicar exclusivamente aos trabalhos de Umbanda. Vou a um trabalho de Daime, mas não vou com a farda, porque, para mim, se eu coloco a farda, eu estou dizendo que eu tenho o compromisso de cumprir todo o calendário, cumprir tudo aquilo que a doutrina reza. Né? Então, para mim, foi desse jeito. Então, nesse momento, ali, onde é que eu fiquei? Eu fiquei no lugar de sustentar, no meu entendimento, dentro do meu quadrado, digamos assim, a Umbanda. Então, eu entendi que a melhor coisa que eu podia fazer por ela naquele momento era segurar os nossos trabalhos, as nossas giras, fazer as girinhas sempre que a gente podia, era trabalhar ali na oficina escola. Eu teve um período em que eu dei aula de teatro na oficina escola, era segurar essas coisas. E, à medida do possível, estar com ela, ajudar a cuidar dela dentro do que me era possível. Essa era a questão que a gente
eu entendi que era o meu trabalho ali naquele momento, de dar um suporte, entende? E aí, assim, com relação ao candomblé, a Baixinha teve que, em dado momento, realmente abrir para cuidar dos filhos dela, como o candomblé, que ela tinha tinha feito os preceitos dentro do candomblé, ela abriu para isso. Mas sem fazer, digamos assim, não tinha raspagem. Eu acho que, de certa maneira, o que ela estava fazendo ali, se a gente quiser encaixar dentro das linguagens, talvez fosse um homolocô, né, que é a Umbanda com candomblé, porque ela não raspava, ela não cortava, assim, sabe? Ela fazia algumas coisas mais dentro de uma certa linha, né, que não é os preceitos totais do candomblé, né? Eu, particularmente, nunca tive assim uma relação com o candomblé, né? E algumas pessoas que chegaram na casa, que vieram a trabalhar na casa, não trabalhar na casa, mas dar um suporte para os filhos depois que ela teve o AVC. Então, algumas pessoas precisaram fazer algumas coisas e ela encaminhou, né, foram encaminhadas para determinadas casas. Eu não me senti alinhamento com nenhuma delas, assim, nenhuma dessas situações realmente me trouxe, né? Mas foi muito importante, porque eu entendo assim, se a gente está cantando para orixá, aquilo tem fundamento, então eu preciso entender, né? Eu preciso entender o que é aquilo, o significado, o fundamento de cada uma dessas coisas. E eu fui, então, aconteceu para mim, em 2006, eu estava fazendo uma turnê em Portugal com o Léo Gandeman, e eu conheci a mãe de santo do irmão da minha comadre, que são pessoas que não são absolutamente relacionadas com isso, que moram em Portugal, que são ligados a uma linha mais de filosofia e tal, e eu estranhei que eles tivessem ido para esse lugar, quer dizer, esse rapaz. E aí eu fui jantar com ela e conheci, então, a mãe Lúcia, que é a Mameto Camurici, do terreiro São Jorge, filhos da Gomeia, da linhagem de Joãozinho da Gomeia, que é banto, e a gente se entendeu muito. Ela, inclusive, fisicamente, ela lembra muito a Cléia. Eu sempre falo que um dia elas vão se conhecer, que elas têm uma energia muito parecida. E aí ela me falou, olha, quando você for a Salvador, venha cá, vá visitar o nosso terreiro. E aí eu fui fazer um show com o Léo Gandeman e arrumei de maneira que, depois que eles fossem embora, eu fosse lá para conhecer. E eu me encantei profundamente com aquele lugar, com o trabalho social, com o trabalho cultural, com o trabalho de fundamento. É um lugar que você entra, parece que você está entrando num portal, e a partir de então, eu diria que tem algo como 14 ou 15 anos que essa casa cuida de mim no tocante à organização, à estruturação das minhas energias, dos meus orixás, e de um conhecimento, de poder passar lá 10 dias, como muitas vezes eu passo, trabalhando, limpando o chão, varrendo, fazendo comidas, lavando louça e ficando recolhida ou não. Mas uma coisa que aconteceu é que eu sou o que eles chamam de obiaxé, não pode me raspar. Então, o que ela entendeu foi o seguinte, ela falou, olha, eu podia fazer o seu santo, mas seria desonesto da minha parte. Você é uma pessoa que você tem várias linhas na sua cabeça, você tem a escolha, você pode escolher. Então, o que eu vou fazer aqui é te dar te dar estrutura para você poder cuidar dos outros. Você veio com a coroa pronta. Isso é o que eles chamam de obiaxé. Eu, inclusive, confirmei isso quando a Baixinha desencarnou, fui eu que levei a mãe Iva. Eu que fiquei com a missão de levá-la para fazer os rituais na hora do velório, né? E eu, conversando isso tudo com ela mesma, sem eu falar a palavra, ela falou, você é o Obiaxé. Enfim, então... Confirmou, né?
Confirmou. Então, assim, eu faço todas as coisas, eu aprendo o que é para fazer, e quando teve um período que ela falou assim, olha, você tem a linha esotérica, você tem a linha kardecista, você tem a linha da Umbanda e você tem o orixá de Candomblé. Então, você tem uma linha que você vai ter que escolher para onde que você quer ir. E aí eu me lembro que quando fez mais ou menos uns 7 anos que eu estava indo na casa, um dia eu chorei muito, 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 depois de uma gira, porque uma gira, falar gira para a gente entender, mas depois de um trabalho lá, e eu chorava muito, porque eu percebi que aquilo era lindo, 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 mas não é a minha, sabe? Eu adoro Umbanda. Entendi. Eu gosto de cantar Uhum. uma coisa que eu sei a palavra, eu sei o que quer dizer, entendeu? Eu fico vocês conhecem, sabem que isso, eu fico 12 Uhum. horas, 8, 10 horas trabalhando, incorporada. E, assim, para mim é muito mais difícil. Aquilo é inteiro, eu estou inteira ali. Eu não economizo nada, eu estou inteira, completamente inteira. É mais difícil para mim virar uma noite com 12 horas bailando. Entendeu? Então, assim, da Entendi. mesma forma que 12 horas bailando para mim, quando eu estive lá, é lindo. As giras, digamos assim, lá, não são longas como a nossa, né? Os preparativos antes são muito maiores, são muito tempo fazendo preparativo. Uhum. Mas na hora H, a coisa sabe, pronto, 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 foi. Que- Canta-se para o que vai se cantar, se salda e tudo mais. Mas todo aquele rito, eu não sei se é porque também, cara, são 46 anos, eu acho, de Umbanda. Não sei se isso pesa, mas o fato é que o meu coração, e aí eu falei isso para ela falou, ai, até que enfim. Que bom, minha filha. Que bom, né? Decidiu. Pediu. Então, assim, bom, voltando então para a história, e hoje é um lugar que me dá estrutura. Então, assim, quando foi, voltando um pouco, em 2000, a Baixinha teve esse AVC, em 2002, em 2000 também, a Barquinha chegou, em 2002 eu pedi ao seu Tupinambá um afastamento. Eu senti que eu precisava fazer um outro movimento, estudar outras coisas no meu caminhar. E foi aí que eu me aproximei mais e mais e mais da Barquinha. Foi muito importante para mim, foi um estudo em que eu mergulhei profundamente, eu fiz muitas romarias, muitas romarias. Chegou um momento em que eu ainda estava morando em Lumiar e a gente fazia aos domingos o rosário e trabalhava com Preto Velho, com a avó, com o pai Joaquim, a gente trabalhava ou na minha casa, ou na casa da Maria José e do Marcinho. Enfim, a gente fazia muitos trabalhos, cumpria as romarias. Foi muito importante para eu sentir firmeza de trabalhar com as minhas entidades, independentemente de estar ou não dentro de uma gira, num caso óbvio, né, de necessidade de me sentir segura para trabalhar com a entidade. Então, foi muito importante nisso. E quando foi em 2000, e assim, nesse período, eu continuei indo. De vez em quando eu aparecia em momentos em que eu percebia que algum chamado, alguma coisa me chamava. E aí eu ia na gira e eu entendia por que eu estava ali. Né? E assim, o seu Pinambá e a Baixinha sempre me receberam de uma forma como se eu nunca tivesse me afastado dali. Sempre foi assim. Mas eu preferi fazer isso de uma maneira formal, porque desse jeito que eu sou. Eu acho que eu prefiro uma transparência, assim, não vou me afastando, sumindo, e de repente aparecer como se nada tivesse acontecido. Então, eu preferi pedir licença para o seu Tupinambá, para a Baixinha, me afastar. Mas quando eu vinha, assim era. Trabalhava e estava ali como se nunca tivesse me ausentado em momento nenhum, como se estivesse em todos os trabalhos. E aí, quando foi em 2010, eu estava com. Eu aluguei uma casa novamente em Lumiar, por questões pessoais, enfim, eu resolvi alugar uma casa novamente em Lumiar, e aí eu passei a ir mais e mais e mais nas giras. Praticamente todas as giras eu ia. Até que teve um dia, eu não usava pataca. E aí teve um dia que o Armando e o Beto pediram para o seu Zé Pilintra para ver um lugar para fazer aquele terreiro lá do lado de fora. E aí pediram a ele para ele ver o que precisava fazer. E aí ela veio levar uma cadeirinha
ela ficou sentada ali, e aí ele, antes de responder, ele olhou para ela e perguntou, ele chamava ela de minha flor. Minha flor, você quer que eu te ajude a arrumar a casa? Você quer ajuda para arrumar a casa antes de ir embora? Aí ela falou, quero. Nossa, Uhum. Ele falou, quero. Ela falou, quero. Ela era muito encantada com ele. Ela olhava para ele de um jeito que ela nunca olhou para mim, tá? Só para saber. Tinha certeza que ela estava vendo ele. Porque ela derretia, ela olhava para ele, ela ficava assim. Era ela e a dona Alice, mãe da Cristina Bahia. E aí ele orientou as coisas que eram para fazer ali, aquele fechamento que foi feito da casa do Gabriel, porque antigamente tinha um caminho por ali. Ele deu todas essas orientações, e aí, enfim. E eu, então, fui no terreiro e perguntei aos meus orixás, e Ogum me deu a liberação para eu colocar a pataca novamente. Então, eu virei para ela e falei, mãe, eu quero colocar a pataca. Posso colocar a pataca de novo? Aí ela ficou muito engraçado, que ela ficava assim, olhando para a pataca. Ela estava, eu conheço ela estava emocionada. Ela ficou assim, tá faltando uma onda aqui, porque a gente era uma época que tinha só 2 ondas. Tá faltando uma onda aqui, tem que botar uma onda aqui. Falei, tá bom, vou botar a onda. E aí coloquei a onda e tal, enfim, e aí eu coloquei a pataca. Mas eu já estava trabalhando do mesmo jeito que vocês veem, assim. Só que ali foi um marco, assim, vamos colocar, vamos colocar. Bom, e aí, assim, eu fui trabalhando, dado momento, eu comecei a sentir uma necessidade, porque a Ana Páscoa começou, então, a precisar cuidar da vida dela, e foi quando começou a ter gente para cuidar da baixinha, né? E a gente fazia aquele movimento todo e tal. E a Ana Páscoa dava o sacudimento. Algumas vezes eu cheguei a dar apoio a ela nesse momento de sacudimento, de alguma outra pessoa que eu estava perto e eu ajudava ela a dar o sacudimento. E aí estava acontecendo que estava acumulando muita gente que precisava desse sacudimento e não tinha ninguém para dar. Então, eu virei para ela, para a baixinha, e falei, mãe, o que você acha da gente fazer esse sacudimento? Você não quer passar para a gente? Ensinar como é que faz? Já sabe como é que faz? Aí, bom, a gente fez uma reunião para resolver algumas coisas ligadas à Umbanda. Eu me lembro que foi ali naquele quartinho das mulheres, estava o Beto, a Miriam, a Madalena, a Marisa, eu acho que a Natasha também, e aí a gente resolveu algumas coisas. Uma delas era ver se fazia um gongá ali no canto para os preto velho não ficar naquela hora das iabás e tal, e fazer uma oferenda para todos os orixás, sabe? E, nesse momento, passar um sacudimento, então, para a mão da Natasha e para a gente poder ajudar aí a fazer esse negócio, a fazer o sacudimento. E aí, quando a gente chegou no quartinho dela e contou isso, gente, ela ficou tão feliz. Ela falou, até que enfim fazer alguma coisa para a Umbanda. Ela estava tão feliz, ela ficou muito feliz. E aí nós fizemos, lá na Mãe d'Água, nós combinamos um dia e fomos para lá e fizemos todas as comidas. A Ângela Canal veio também, e aí nós fizemos o sacudimento ali de uma leva de pessoas. A Luli tocando, né? Que e legal. Ela nem pinto no lixo de ver aquelas pessoas ali cozinhando, fazendo comidas, sabe? E aí a gente fez também trouxe para dentro da consagração o daime, né? O jagube, a rainha, a bebida ali. Então, a gente ali no salão da Mãe d'Água, né? Cantamos, com a Luli tocando, entrando e cantando para cada orixá. Foi tão encantador. Que lindo! Foi muito e não tem registro, Elsa, desse momento tão lindo? Não sei, gata, eu estava preocupada em cozinhar, eu, Natasha, a galera, a gente estava preocupada em cozinhar. Eu não sei, assim, foi bem difícil, a gente aprendeu ali umas certas coisas, né, que, por exemplo, quando eu vou fazer sacudimento, eu adoro fazer sacudimento na Mãe d'Água. Para mim você parece que adivinhou meu pensamento, que eu ia justamente perguntar
sobre a questão do sacudimento, que você é uma das responsáveis hoje, né, para fazer o sacudimento no povo, né, que vem, que pede, que está necessitando de um sacudimento. E você fechou aí com essa... O sacudimento, eu faço sacudimento exatamente como quer dizer, exatamente eu vou ter uma coisa assim, eu faço dentro do que ela deixou, né? Mas eu coloco o meu jeito, lógico, né? Por exemplo, a Cristina falou, era importante eu dar, eu concordo, o seu caboclo falou, ok, vamos colocar o daime. Então, assim, eu canto para todos os orixás, porque quase sempre o que tem acontecido é que tem uma coisa que a ordem é divina, a gente só tem que não atrapalhar e cumprir, sabe? Porque a grande maioria, eu diria para você que 99,8% das vezes, de lá para cá, que eu tenho feito sacudimento, é de quem vai para atacar. Raramente acontece de ser um sacudimento porque alguém está passando por um perrengue, por algum motivo tem sido desse jeito. Todo mundo que chega para cá é para fazer o sacudimento. É o Que sacudimento legal. para atacar. É para esse momento. Então, eu, da mesma maneira que eu defendi que quem vai botar pataca, eu acho que tem que ter um ritual de passagem, como se coloca no daime, a estrela tem aquele momento de celebração. Eu também acho que hoje a gente tem esse momento para quem está sendo patacado, eu acho fundamental para todo mundo entender quem é aquela pessoa, por que ela está ali, enfim. E dessa forma eu faço também no sacudimento. Eu canto para todos os orixás e faço, então, essa saudação, para ser um momento que realmente consagre aquela passagem da pessoa que vem assumir um compromisso com a sua mediunidade e com a casa, né? E aí, enfim, aí chega um momento em que ela verdadeiramente, né, nos deixa. E eu falo para você, minha irmã, e para todos que estão nos ouvindo, que foi fundamental eu ter estado na casa antes. Todo esse processo que eu falei de 2010, tudo isso que eu vim falando, foi muito importante, porque na hora que ela foi, a saudade, a falta, várias coisas que às vezes a gente falava, mãe, como é que você quer que fique? Como é que você quer que faça? E ela não queria falar desse assunto, mas eu te digo que foi muito bom para eu ter a sensação de que eu fiz tudo que eu podia. Tudo que eu fui capaz, eu fiz. Eu estar ali com ela naquele momento, inclusive ficou para mim a missão de levar a mãe Iva, sabe, assim, de levar para lá. Eu acho que, enfim, é muito, muito pouco tempo para a gente contar tanta história, mas eu acho que assim, foi muito importante ter feito aquilo. E, como eu te disse, eu não sou muito de ouvir coisas, nem ver coisas, mas a única coisa que eu posso dizer assim, que eu ouvi ela falar nesse dia, em dado momento ela foi... É lógico que o espírito dela está... Isso né, nem sei explicar que tipo de manifestação que porque um ser, nesse momento, ele está em transição, né? O seu espírito está em transição. Mas o que veio para mim dela foi: te prepara, minha filha, que agora que a gente vai trabalhar. Exatamente. Agora ela está livre, né? E pode trabalhar à vontade, né? Em todos os lugares também, né? E os filhos, né? Que os filhos tinham que agora assumir exatamente a casa e os seus trabalhos em si, né? Os trabalhos inspirados, seus caminhos. Assim, eu diria para você que assim a gente vai fazendo várias faculdades, né? Para se formar. E ter passado por todas essas coisas, todos esses ensinos, tem sido muito importante para o meu entendimento como ser humano, para a minha evolução e para cumprir a minha missão como médium. E tem sido todas essas escolas que eu citei aqui, elas foram muito, muito importantes, elas me formaram, né? Hoje eu tenho essas alianças por esses lugares que eu passei, eu diria,
A Barquinha é uma casa que é uma casa irmã, né? Eu tenho com todos eles, especialmente também com a madrinha Chica, mas especialmente com o Cacá e com a Cleia, um elo, uma aliança muito forte, como tenho também com o Terreiro São Jorge da Goméia, com a mãe Lúcia Mameto Camurici. Eu diria que o fundamento que eu fico da Baixinha, o grande ensino dela é confiar na minha intuição. Esse é um legado que ela realmente deixou. E como a avó falou uma vez, o grande fundamento da nossa casa não é nem o que está ali em termos de orixás e tudo mais. O grande fundamento é o amor. Eu acho que ela é um ser que passou por esse mundo com todas as suas qualidades, com todas as suas dificuldades, né? Muitas coisas ela conseguiu vencer, né, no seu ser, outras nem tanto, mas ela foi um exemplo do exercício da doação ao amor. Isso eu acho que é o grande fundamento da nossa casa. A gente vem buscando nos alinhar, nós vemos buscando encontrar o nosso próprio caminho agora sem ela. Temos tido algumas facilidades, outras dificuldades, mas eu acho que, no geral, esse fundamento tem sido o que está à frente, o que nos comanda, né, o que nos guia. Nossa! Oh, fechou com chave de ouro, assim, eu nem precisei perguntar, né, sobre o que ela deixou marcado esse legado. Você acabou de fechar a nossa conversa aqui com essas, né, com esse ensinamento muito, muito bonito, muito importante para todos nós, numa história, assim, belíssima, né, na trajetória, assim, sua com ela e da casa. Eu só tenho que agradecer muito aqui suas palavras, essa que eu fiquei, assim, tomando aquela aula, né, sobre a nossa história, sobre a história da Baixinha, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, muito bonita, muito importante. E não tem a parte da música, da arte, nem falei isso, porque porque tem toda essa coisa, a Baixinha sempre trouxe muito essa coisa da arte para perto. Muitos artistas, muitos músicos, de todas as áreas, sempre apareceram lá. Eu já me vi com um caboclo dando passe no Lobão, entendeu? E o Lobão olhando para a minha cara, porque ele me conhecia, meu Deus do céu, que isso? Isso aconteceu muitas vezes. Mas ela tinha uma relação grande com a cultura, com a arte, né? Nem falar nisso, porque, por exemplo, quando a gente fez um evento no Circo Voador, no antigo Circo Voador ainda, bem na Lapa, a gente fez um evento para arrecadar fundos, que teve Ney Matogrosso, Lully, Claudio Nucci, enfim, uma galera, e eu fiz né, junto com o Biel e tudo, essa produção, e foi o que arrecadou fundos para a gente fazer os pilares dessa igreja que a gente está hoje. Que maravilha, Elsa! Não sabia dessa história também, não. Mais uma, né, aí para juntar esse resgate todo da nossa história. Que maravilha, Elsa, muito obrigada, né, pela sua história, pelas suas lembranças da nossa querida, sobre, né, a flor da montanha também, a casa, o seu Tupinambá, muito respeito. E eu só tenho que agradecer a sua presença, né, e obrigada. Então, eu quero agradecer muito a você por esse trabalho, por esse resgate, pela sua dedicação. Muito obrigada. Acho fundamental a gente ter esse registro, porque eu acho que a gente precisa aprender a valorizar uns aos outros. Isso é uma coisa que certamente fortalece a nossa alma, a gente reverenciar e valorizar uns aos outros, e você está fazendo isso com a memória dela. Então, a todos que estão colaborando com isso, ao Gabriel, eu quero agradecer muitíssimo. E quero agradecer ao Divino Criador, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, pelo encontro com essa pessoa, com a Arlete Coutinho Pereira, Baixinha, minha irmã, minha mãe, minha comadre, minha companheira nesse tempo todo. Quero agradecer ao universo